Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do reino aos pequeninos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso, eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, estamos no mês de agosto, mês das vocações. Celebramos no primeiro domingo deste mês a vocação do ministro ordenado, lembrando vida e missão do presbítero e diácono. No segundo domingo, celebramos a vocação e missão da família, Dia dos Pais. Nesse terceiro domingo, celebraremos a vocação e o sentido da vida consagrada, lembrando os religiosos e religiosas. Já no quarto domingo, celebraremos todos os ministros e serviços de leigos e leigas, em especial os catequistas, que celebram o seu dia nesta data. No Evangelho de hoje tem como foco principal o casamento e divórcio. Para melhor compreender esta passagem, em que os fariseus interrogam Jesus sobre o casamento e divórcio,
utilizando a expressão por qualquer motivo. É preciso conhecer um pouco do Antigo Testamento. O Código do Deuteronômio estabelece que, ao divorciar-se de sua mulher, o homem deve declarar por escrito com a seguinte fórmula: ela não é a minha esposa e eu não sou seu marido. No período pós-exílio, Malaquias censura os que abandonam sua mulher na juventude e o eclesiástico aconselha o divórcio apenas no caso de mulher má. Isto fica muito vago e o Deuteronômio não esclarece, pois fala apenas de um comportamento inconveniente da mulher para justificar o divórcio. Mas nada deve ser interpretado como adultério, que era considerado na época como ofensa capital. Provavelmente referem-se a causas legais de uso corrente ou até mesmo prescrições jurídicas que não chegaram até nós. Jesus sempre se posiciona contra o divórcio, mas nessa época 2 escolas rabínicas disputavam questão não resolvida no Antigo Testamento. Uma escola permitia o divórcio por qualquer razão que o marido encontrasse na mulher, e a outra só permitia o divórcio em caso de adultério. É neste contexto que surge a pergunta dos fariseus, que põe Jesus à prova. É permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Tentam fazer com que Jesus se posicione por uma das escolas, mas ele recorre ao Gênesis como base bíblica para sua resposta e afirma que no plano da criação original de Deus, o casamento é indissolúvel e nada pode terminar essa união. Quanto à pergunta sobre a lei de Moisés, Jesus diz que no Antigo Testamento o repúdio era permitido apenas como concessão à fraqueza humana e reafirma que não é a intenção original de Deus. A seguir, Jesus interpreta a lei proibindo de forma absoluta o repúdio e o novo casamento, exceto no caso de união ilegal, que provavelmente seria um casamento entre pessoas dentro dos graus de parentesco proibido no Levítico. A natureza radical do ensinamento de Jesus leva os discípulos a questionar se convém ou não se casar. Jesus afirma que celibato é dom de Deus e não é para todos. O celibato cristão é a resposta à experiência do reino dos céus ensinada e vivida por Jesus. Esse celibato não se baseia num conceito machista contra as mulheres, nem na pureza cultural, nem nas exigências da vida comunitária. É resposta a Deus. Quem puder compreender, compreenda. Lembre-se que Deus, que é amor e criou o homem por amor, chamou-o a amar. Criando o homem e a mulher, chamou-os ao matrimônio, a uma íntima comunhão de vida e amor entre eles, de maneira que já não são 2, mas uma só carne. Esta é a verdade que a Igreja proclama no mundo sem cessar,
O Papa João Paulo II dizia que o homem se tornou imagem e semelhança de Deus, não somente através da própria humanidade, mas também através da comunhão das pessoas que o varão e a mulher formam desde o princípio. Tornam-se a imagem de Deus, não tanto no momento da solidão, quanto no momento da comunhão. Portanto, a família é uma instituição de mediação entre o indivíduo e a sociedade, e nada a pode substituir totalmente. Ela mesmo apoia sobretudo numa profunda relação interpessoal entre o esposo e a esposa, sustentada pelo afeto, compreensão mútua. No sacramento do matrimônio, ela recebe abundantemente a ajuda de Deus, que comporta a verdadeira vocação para a santidade. Queira Deus que os filhos contemplem mais os momentos de harmonia e afeto dos pais e não os de discórdia e distanciamento, pois o amor entre o pai e a mãe oferece aos filhos uma grande segurança e ensina-lhes a beleza do amor fiel e duradouro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.